Uma outra coisa aqui, um filme que eu vi foi ontem. Foi ontem que a gente viu? Foi ontem. Tubarão. Mega Tubarão. Mega Tubarão foi ótimo. Como é que é? Mega Tubarão. Olha onde eu Com vou Jason chegar. Statham? Porra. Jason Statham. Calma. Jason Statham nesse filme, ele derrota um megalodon no soco. Muito pica. Eu já aprendi Porra. com fontes confiáveis que se o tubarão tiver vindo, você soca ele no focinho, né? Não, mas aqui é um megalodon. Eu acho que ele tá seguindo a mesma lógica. Felipe, ele ou o carinha lá de terra? Esqueci o nome dele. John Wick? John Wick. O John Wick não ficou puto porque mataram o cachorro dele? Que mataram o Foi. cachorro. Mas aí é o justo, né? É Sim. justo. Tem que... Matou o cachorro, mata geral. Eu acho que ele tem muita razão. Não me pegou tanto quanto aquele filme Homem Mamaco, sabe? Ah, não vi, com Dev Patel, né? É, que Não vi pô, ainda. a motivação do John Wick me pegou muito mais do que a motivação do filme do Homem Mamaco, sabe? Sim. Porque é meio tipo, família, cachorro, ai, cachorro me pegou. Não, mas Não, não é só o mundano, cachorro, né? é o cachorro e o carro dele. É, Pô, não, aí o cachorro e o carro Mexeu foi com o jogar carro do sal John na Wick. ferida, né? O carro do Keanu Reeves. Mas qual que é o do Sharknado aí? Sharknado. Pior que a gente viu o Sharknado também. Eu Tem tava toda uma normal. série de filmes de tubarão voador. Sharksploitation. Esse nome é maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Sharksploitation. Mas tem um que realmente é muito bom. É Do Fundo do Mar. Não é o 2, não. Assiste esse filme que é realmente muito bom. É com Samuel Jackson. Mas é tipo um... Uma das mortes mais incríveis por tubarões na história do cinema é o Mas Samuel tipo Jackson morrendo por um tubarão. é um filme daquela cauda longa do tubarão do Spielberg? Cara, é um pouco sim, Um pouco, mas Do Fundo do Mar eu gosto mais do que Tubarão do Spielberg. Ele aperfeiçoou a pedra, né? É Ele bom poliu a demais. pedra. É muito bom, é muito bom. É de 1999. É, É bom. Mas no caso de Megalodon é interessante porque o filme ele conta a história de um projeto científico que um bilionário tá pagando pra realizar. E aí, inclusive, o filme ele foi feito... Você viu o filme? Vi no cinema. E curioso que ele foi feito antes lá do Ocean Gate. Acho que é 2017 esse ah, filme. nem fudendo. Foi feito antes. E aí é um bilionário que paga por um grande projeto de descobrir lugares lá em mega profundos. Só que, na verdade, os cientistas desconfiam que existe um lugar mais profundo do que o que está mapeado. Que, na Profundo verdade, 2. na verdade, o fundo ali é um gás que se faz por conta de erupções ali no mar e que fez um gás em determinado momento que divide a água em cima mais fria e embaixo quente, o que poderia trazer vida. Ah, sim. Eles consideram pressão, essas porra, foda-se. A sabe? pressão ia ser brutal, né? Não, mas e a luz esquece. também. Finge que não existe. E aí lá embaixo teriam vidas, inclusive, de um mega tubarão. Ciência, não importa, porque também não precisa. Submarino até lá, né? Assim, é um filme sobre o projeto Jason. É um filme sobre o Jason Statham derrubando um tubarão no soco. Então você buscar ciência num filme desse. Tubarão não, dá. um mega tubarão. Mega tubarão. Então, Tem que aceitar a premissa do filme, né? E é até legal o filme, tá? Eu gostei de assistir só pelo Jason Statham derrotando o tubarão com soco. Cara, ele leva muito a sério, isso é muito foda, cara. É muito foda. Eu gostei real desse filme. Mas, enfim. Só que nesse filme, mais uma vez, é um bilionário que paga pra isso tudo acontecer. Só que, e aí, onde eu quero chegar com isso tudo? Porque esse bilionário, ele é retratado dentro da indústria da cultura, de um mega estúdio, é um filme de 130 milhões de orçamento e tudo mais. Ele é retratado quase como um Elon Musk. Ele é meio idiota, ele é meio charlatão, ele faz escolhas erradas, escolhas não erradas, mas escolhas que atentam à sua classe, sabe? Pra favorecer a si Sim. próprio. Por que a indústria permite isso? Não, e num determinado momento do filme, ele tentou humanizar essa figura do empresário lá, do milionário, mas tentou assim, humanizar essa questão, mas depois, no final do filme, quebra. Tem uma coisa que é mais delicada ainda. Como é que a indústria permite um filme como Judas e o Messias Negro? Sim. Isso onde eu quero chegar. Eu fui no Mega Tubarão porque Mega Tubarão é um filme de 130 milhões de orçamento. Então, assim, é um filme de grande estúdio mesmo, Que sabe? esse roteiro passou na mão de zilhões de pessoas antes de... E, enfim, então, assim, existe um processo dentro do capitalismo. Isso é uma pergunta que chega pra mim a rodo, né? Que é esse processo de por que a indústria permite filmes que, teoricamente, expõem as contradições capitalistas? Antes dele falar, só dar 2 exemplos também, tipo Knives Out 2, Entre Facas e Segredos 2. O vilão também é um Elon Musk, que é interpretado pelo Edward Eu não Norton. sabia que tinha um segundo, assisti o primeiro só. O primeiro é muito bom, o segundo é uma merda. Mas então vale ver eu vou... zoando do Elon Musk é legal. E o... Caralho. Não Olhe Pra Cima, que fala sobre mudanças climáticas. O Não Olhe Pra Cima é um que me pegou de surpresa. Porque eu achei que ia... O que eu achei que ia ser o Não Olhe Pra Cima?
ia ser cientistas falando que o meteoro tá vindo e todo mundo falando, não, mentira. E não é isso. Ele mostra um pouco de conflito de classe. Sim, um pouco sim. não, ele mostra muito conflito de classe. Apesar de eu não achar um filme muito bom, essa premissa de... Não, na verdade, eles sabem muito bem o que tá acontecendo, eles só têm interesses de classes nisso. Eu achei legal, mas eu tenho uma resposta bem categórica pra isso. Isso só existe nesse período no qual não há uma ameaça contra-hegemônica palpável. Sim. Essa é a minha resposta. Porque no momento que havia, isso não era permitido. Mas eu acrescento, é porque o filme não chega, nesses 3 casos, não chega ao ponto de projetar uma subversão do sistema. Ele tem pega um limites, vilão, ele tem limites, limite, tem limite. Mas eu acho que isso não explica tudo. Eu acho que pensa assim, você assiste Judas e o Messias Negro e fala assim, a solução é a organização num partido marxista-leninista maoísta de vanguarda, onde é que você encontra isso? Nos Estados Unidos. Tem. Entende? Não existe a materialidade da subversão. É o realismo capitalista, né? A questão de que o único caminho real possível é solucionar o problema por dentro. E mitigar os problemas. melhor ainda, dá aquela sensação de catarse de estou rindo do rei nu. Sim. Que é... Nossa, como a gente vive na era da liberdade. Você pode... Falam isso o tempo todo pra gente. Você pode falar mal do capitalismo no capitalismo, mas nunca pode falar mal do comunismo no comunismo, sabe? Bobagem, gente. Sim. Bobagem. Isso, primeiro, tem seus limites bem estabelecidos. Mas, segundo, isso consegue, na minha leitura, isso consegue circular abertamente e livremente porque há ainda uma ausência de um bloco contra-hegemônico, de organizações capazes de absorver isso à esquerda. E que, na verdade, é aquilo que a gente estava até discutindo. Essa noção de que é possível fazer isso dentro do capitalismo, na verdade, não é como se construísse uma ideia contra-hegemônica, ou seja, de superação dele. Na verdade, fortalece o sistema. Esses filmes existirem. Porque vai na direção de solidificar a ideologia enquanto hegemônica. Ou seja, é o único caminho possível a ser realizado porque toda ideia anticapitalista ela é utópica. Mas eu não acho que isso é pensado. Sim, não. Eu acho que isso é uma coisa... É aquilo que a gente estava falando, né? Não é preciso defender a ideologia. Não precisa, sim. Porque eu não quero que dê a ilusão de que é que nem o Evangelion, que tem vários monolitos, cada um é um burguês, e eles falam assim, agora a gente vai subverter, dando a impressão... Não é assim que funciona. Sim. Tá? Não é um negócio tão maquinado. Sim. É porque as condições materiais vão moldando e guiando isso para a realidade que a gente experiencia. Né? Eu acredito que seja dessa forma. E não tem nada de... É o próprio funcionamento mesmo. Exato, é o funcionamento das engrenagens se atracando da maneira como deveriam, né? Sim. E não tem nada de, nossa, isso prova que o capitalismo é realmente a estrutura da liberdade. Você pode até falar mal dele. Gente, não tem nada disso, tá? Sim. Assim que houver blocos contra-hegemônicos e capacidade de absorção à esquerda radical, podem ter certeza de que o audiovisual vai parar de retratar isso rapidinho. Tem uma outra coisa também que a gente não pode deixar de falar, que é a questão da proporção, né, gente? Porque pra cada Judas e o Messias Negro, tem 110 filmes que são de propaganda de guerra estadunidense, sabe? Metade dos filmes da Marvel são isso. É pra recrutar jovem pro exército. Sim. No momento que o exército tá tendo números recordes de baixa de interesse. Porque as pessoas talvez não queiram morrer na guerra. É uma hipótese minha. Eu não sou um especialista, mas talvez o jovem não queira ir pra casa do caralho, pra um país que ele não sabe apontar no mapa, morrer na guerra. É só uma coisa que eu tô pensando. Isso é uma coisa que eu descobri que você é um leitor, que eu também fui, porque meu mestrado também foi sobre formação de estados nacionais, na geografia. Eu sou muito, muito afeito desse tema. E aí eu descobri que você lê Comunidades Imaginadas, do Sim, Benedito esse Anderson. livro é um marco, e eu acho que ele é incompleto. Sim. Porque ele é muito culturalista e pouco econômico. Eu acho que falta um pouco da veia econômica, mas ele nunca se propôs a ser também. Sim. Mas uma coisa que eu queria até puxar, justamente nisso que você está falando, é essa noção de que o Benedict Anderson ele descreve de por que e como fazer alguém morrer por um país. Né? A ideia da construção de uma comunidade imaginada vai ao ponto de fazer alguém imaginar uma identidade e dessa identidade morrer por ela. E o fascismo, ele tem como o Estado Nacional e o mito nacional seu mito essencial, fundador, quase religioso. O Mussolini diz isso nos textos dele de maneira explícita.
que é pro fascismo, e ele usava isso porque era o nome do partido, né? Pro fascismo, Deus é o Estado, Deus não é Estado, Deus é a nação. Sim. É a nação, é o Estado-nação. Né? E o Benedict Anderson ele faz isso de maneira muito muito competente de falar sobre como esse imaginário é construído, que ele não fala só que ele mostra como. Sim. Né? Eu sempre fui muito fascinado por isso, porque pra quem é do campo marxista, isso é um desafio. Sim, sim. Nós falamos a respeito do dia 1 da Revolução. Bom, o Estado-nação, ele contradiz um pouco a nossa ideia de internacionalismo. Né? Sim. Os Estados-nações com fronteiras geométricas são artífices do capitalismo. O Estado-nação é uma forma de organização de Estado tipicamente capitalista. Sim. Como que a gente lida com isso no socialismo? Houve muitas agruras, muitos problemas, muitas disputas de lados certos e errados, e muita teoria construída em cima disso, né? Sim. Uma coisa que eu acho interessante assim, no próprio Benedict Anderson, a partir dessa noção, é que pensar na comunidade imaginada é, antes de tudo, pensar no que ela não é, né? Essa noção do que é o inimigo comum. Que é histórico, assim, perceber que, enfim, o que é a nação França, o que é o francês, é o que não é o alemão. Pois é. Né? E como isso muda, sobretudo pensando hoje, sobretudo ali a partir dos anos 2000, com essa ideia da guerra ao terror, do inimigo sem rosto, né? Sem o rosto específico, né? Que substitui o russo, Sim. inclusive, né? O inimigo muçulmano, não vou nem dizer árabe, mas muçulmano, e substitui o russo no imaginário do outro. E como isso está muito representado no cinema, né? Porque se a gente pega ali na guerra, durante a Guerra Fria, o inimigo comum estava muito estabelecido. Historicamente estabelecido, né? Então, assim, nos Estados Unidos a representação do russo, Rock lá, tá lá o Rock lutando contra o soviético. Ivan Drago. Ivan Drago, que era sueco, né? Como é que é o nome dele? Não vou lembrar. Esqueci. Dolph Lundgren, isso mesmo. Então, era muito bem estabelecido a lógica do inimigo. Então, a noção do que é ser estadunidense estava intimamente relacionado à ideia de ser contra o russo. Ser de contra ser o contra soviético. Não era nem os russos, era É. os soviéticos. Isso, por que eu tô salientando que são soviéticos? Eu digo russo porque depois o russo passou pra história, assim, mesmo depois da queda do Muro de Berlim, o russo Mas permanece. eu tava destacando exatamente isso, porque a gente viu isso no Stranger Things. Sim. Acho que na quarta temporada. Nossa, sim, parei de ver. Anticomunista pra um Não caralho. consegui. Tava insuportável. E não é só anticomunista, é anti-Rússia. Pra caralho. E isso aqui é irônico. É uma série que se passa por volta da década de 80. E que se refere. Desde da segunda temporada, acho que eles começam a mencionar os russos, né? Na época, gente, da década de 80, eles não falavam russos, eles falavam soviéticos. Qualquer filme que você pega da época, eles falam soviets. Sim. Hoje, eles trocaram pra russos. Sim. Por quê? Porque é um inimigo real. Porque eles estão falando da Rússia contemporânea. Sim. É se utilizar de um tempo do passado, se É. utilizar daquele momento como um imaginário, como uma nostalgia, mas na verdade falar sobre o hoje. E essa a construção construção ideológica no hoje. E a construção do inimigo não sejam ingênuos. Eles estão utilizando uma mídia popular, a cultura pop, pra construir um inimigo em comum. E sempre foi assim. Sim. O Top Gun novo, na verdade, o Top Gun original era pra recrutar gente pra aeronáutica. Sim. Né? Você podia se alistar lá na porta do cinema. É propaganda de guerra. Sim. Aí, a coisa mais... Eu não sei se vocês acompanharam isso. O Top Gun novo, esse Maverick, acho que é o nome. Não vi. Não tem nada no mundo que me faça ver. Não é só que eu não vi. Mas pior que não é ruim, sabia? Eu tenho certeza que não é. Esse é o problema. Porque eu vou ficar com raiva. Eu não acho brilhante, assim, tem uma parte da cinefilia que acha um filmaço, eu acho um bom filme, sabe? Esses filmes que são... olha só como o exército aqui é muito... aqueles filmes que o protagonista podia ser o Guile do Street Fighter. Eu não consigo, sabe? Eu não engulo, eu acho cringe. Eu assisti... Esses dias eu quis morrer, assim, porque eu vi aquela série Love, Death and Robots do Netflix. Porque eu vi um curta que é do maluco filipino que é fantástico. Que é um curta sobre uma sereia que encanta todo mundo, mas tem um cara surdo. Esse curta é lindo. Qual temporada? É de Baro. É da terceira. É o último episódio da terceira. É vi. lindo. Eu assisti 10 bosta de propaganda de guerra escrota pra ver esse último episódio. Sabe? Foi excruciante. Eu vi tudo em um dia. Foi excruciante. Os caras não conseguem produzir
Nada que não glorifique a masculinidade do homem marine, até das mulheres. Tem um negócio, um imaginário meio esquisito. Sim. De, basicamente, nós contra os aliens. Quem são os aliens? Insira qualquer inimigo em comum aí. Sim. Insira os muçulmanos, os russos, já foram os negros na literatura, Já, hoje, sei lá, bota árabe em geral. Insira russo. um inimigo. Você falou a respeito de propaganda de guerra, nós temos também um videogame muito forte nisso. Pra caralho, pra caralho. Um dos jogos que eu fui mais fã na minha vida e mais joguei na minha vida foi o Halo. Gente, o Halo pega a visão. O Halo é sobre o exército humano, todo mundo fala inglês, inclusive até tem um cara que fala inglês com sotaque de latino. Que sabe, o futuro é que nem o StarCraft, o futuro é os Estados Unidos, sabe? E eles lutam contra uma raça de aliens que são fundamentalistas religiosos e que querem usar uma arma pra destruir todo o universo. É claramente uma analogia pra Guerra ao Terror, porque o Halo saiu em 2001. Sim. E é essa mudança, inclusive, da ideia da imaginação, né? Que, enfim, antes tinha um inimigo comum estabelecido ali na União Soviética e hoje... É difuso. E assim, desde antes, terror, né? Dos anos 40, o quadrinho do Capitão América era ele enfiando porrada no Hitler, sabe? Sim. Recordando mas isso criança, é curioso, pô. a gente estava até falando do Código Reis, um dos não pode no Código Reis era a representação de líderes de Estado de outros países, que fez, inclusive, os Estados Unidos demorar a retratar Hitler. Que, enfim, quanto Não podia nenhum líder de Estado de nenhum país? Pejorativamente, não. Pejorativa. Nossa, nem o Hitler! Nem Hitler. Os Estados Unidos Mas faz sentido, né? O pior Os que faz Estados Unidos sentido. demorou pra retratar Hitler por conta disso, por causa da guerra. Mas o Foi só quando entrou na guerra filme do mesmo. Chaplin não fala sobre... Sim, sim. E, primeiro, assim, foi um filme que foi muito rechaçado na época, por conta disso, mas já é um filme, eu acho que de 37, de 38, uma coisa já um pouquinho mais tardio ali nesse processo. Mas no início, os Estados Unidos demorou muito pra retratar. Tá, mas foi durante a vigência do código que eles começaram já, tá. Sim. Que imagino que logo depois da guerra já tinha filme Sim, falando dele. depois já tinha. Não, achei que era até o final do código. Não. Fiquei, não foi depois de pra 69 que eu vi um filme falando mal do Hitler, sabe? Mas sim. O próprio Hitchcock, ele vai fazer um filme sobre espionagem e tudo mais, e ele tem que fazer, e ele vai fazer sobre essa questão... Ele vai fazer esse filme, na verdade, na Grã-Bretanha. Ele vai voltar pra Grã-Bretanha pra fazer Aí um filme. as leis são totalmente diferentes. Ele já tinha ido pra Hollywood, começou a fazer alguns filmes lá, e ele voltou pra Grã-Bretanha pra fazer um filme sobre espionagem internacional, que lá ele não poderia fazer. Mas o que é o Vingadores também, se não uma resposta ao 11 de setembro? São os alienígenas invadindo o prédio mais importante de Nova York e os heróis vão lá enfiar porrada. Nunca assisti nada dos Vingadores. Certíssimo. A única coisa que eu sei dos Vingadores é a música do MC Marra. Só. É a única coisa que eu sei. Eita, marretada do Thor. Achei que era o meme do Big Brother essa porra. Não, é a música do MC Marra, que é o cara que só faz funk putaria envolvendo cultura pop. E ele tem Guerra Infinita. Que é a única coisa que eu sei é disso.